Começa agora mais um curto-circuito Fora do Eixo. O programa que traz um panorama da cultura independente que rola no Brasil inteiro, né? Sempre com blocos produzidos em todos os cantos, de norte a sul, com coletivos espalhados por aí. Mas esse programa vai ser especial, porque a edição foi feita por um coletivo só, lá de Uberlândia, o Goma. Mas os vídeos foram produzidos, as imagens foram produzidas tanto em São Carlos, no nosso coletivo, quanto em Cuiabá também, com a galera do Espaço Cubo. Então ele é um vídeo que pela primeira vez experimenta assim, uma montagem integrada dos vídeos que foram produzidos por aí. Vamos ver como é que ficou essa experiência aí que o Tasso lá de Uberlândia editou pra gente. Só dá o play. O desenvolvimento de uma nova ferramenta, uma moeda complementar para o campo da cultura, é uma das principais ferramentas e um dos principais desafios enfrentados pelo Fora do Eixo. Essa experiência pioneira, iniciada em Cuiabá com o Cubo Card, que começa a ser replicada por todo o Brasil, nos 40 pontos fora do eixo, que já tem outras moedas físicas implementadas, como o caso do Goma Card, leva a uma série de questionamentos e, sem dúvida nenhuma, esse diálogo com a economia solidária é uma coisa muito nova dentro do campo da cultura e, como tudo que é novo, exige uma necessidade de você observar, de você procurar entender, de você procurar buscar fontes com certo acúmulo de experiências nessa área para que o processo de implementação dessas ferramentas, o processo de implementação dessa moeda complementar, do Fora do Eixo Card, em todo o Brasil, possa acontecer da melhor maneira possível. Desde a formação do Massa Coletiva, no final de 2008, a gente sempre teve como norte, lógico, né, na articulação que a gente participou, conhecendo o circuito Fora do Eixo, né, da necessidade de trabalhar dentro da economia solidária, né, da criação de uma moeda complementar, né, de entender um sistema de troca de uma forma sistematizada, coerente. Mas isso, no primeiro momento, parecia para a gente uma coisa muito distante, uma etapa que viria no futuro, né, a um médio, longo prazo, né? Mas uma vez que o coletivo começou a trabalhar de forma efetiva, né, começou a crescer, começou a identificar o grande potencial que a gente começa a ter de trocas, de parcerias que vão se estabelecendo, que não dá para ser apenas na camaradagem, não dá para ser uma coisa baseada nessa broderagem, né, como a gente costuma dizer, né, a gente começou a perceber que não, a moeda, né, ela é um passo muito inicial, né, chega um momento que o coletivo fica travado, né, que fica difícil dar novos passos, né, e a gente vive hoje no Massa Coletiva um momento já que a gente considera até razoavelmente avançado dentro desse sistema. A gente tem hoje já uma tabela de serviços prestados pelo Massa Coletiva, né, que é o nosso primeiro embrião do CARD. Né, essa tabela agora começa a funcionar, as primeiras parcerias estão sendo estabelecidas. A gente já tem uma preocupação com a tabela, que é a tabela do circuito Fora do Eixo, né, das ações que a gente faz conjuntamente, das coberturas dos festivais, né, do trabalho que a gente realiza no portal Fora do Eixo, né. Então a gente acredita que com certeza essa tabela precisa se fortalecer, precisa ficar cada vez mais clara, né? E que o Observatório Fora do Eixo chega num momento muito importante para a gente, que é o momento de realmente discutir, né? Conseguir ter todo o circuito pensando de uma forma conjunta, né? Indo numa mesma direção, e com certeza essa formação vai influenciar nessas ações que a gente vai ter já nesse segundo semestre e, claro, na implantação do CARD, se tudo der muito certo, no comecinho do ano que vem. O circuito Fora do Eixo então parte para o desenvolvimento dessa plataforma, o Observatório Fora do Eixo CARD. Durante uma semana, vários temas ligados à economia solidária e ao campo da cultura serão debatidos por grandes mestres da intelectualidade brasileira. Nós temos ali representantes do universo acadêmico, nós temos representantes de instituições e grupos que já vêm trabalhando com a economia solidária, como é o caso do Banco Palmas, que vão estar justamente ajudando o circuito Fora do Eixo a entender essas novas políticas, essas novas práticas que vêm sendo desenvolvidas pelo circuito e que visam linkar economia solidária e cultura. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma carência muito grande de estudos ligados à área da economia e da cultura no país. Essa carência de estudos ligados à área da economia e da cultura
dificultam bastante que novas ferramentas, que novos processos, que novos hábitos sejam construídos, porque normalmente falta elementos para que os argumentos sejam mais contundentes e que dessa forma a gente consiga implementar efetivamente essas novas práticas e políticas que estão sendo desenvolvidas. O que caracteriza o circuito fora do eixo, uma busca incessante dentro do circuito, é justamente uma base, a busca de uma base e de um acúmulo de informações para que essas novas ferramentas possam ser explicadas e possam se vascularizar por todos esses 40 pontos que hoje formam o circuito fora do eixo no Brasil. A troca de tecnologia é a palavra-chave quando o assunto é o circuito fora do eixo. Já que a ideia é trocar experiência e fortalecer tanto os coletivos locais quanto a rede, o circuito inaugura o projeto Observatório Fora do Eixo. A proposta é estimular a difusão, a análise e a sistematização das tecnologias criadas pela rede. E a plataforma de acesso à programação é o Web Rádio Fora do Eixo. A primeira edição do projeto acontece de 3 a 7 de agosto. O tema de estreia é a Economia Solidária, representada pelo Sistema de Crédito Fora do Eixo CARD. É o conjunto das moedas solidárias em circulação entre coletivos que atuam no campo da cultura em todo o país. A programação contará com a participação de profissionais experientes da área da economia solidária. Vão contextualizar os ouvintes sobre seu histórico, Clube de trocas, bancos populares, moedas solidárias e a valoração justa de bens e serviços. A programação prevê ainda grupo de trabalho para análise dos seguintes temas: Portal Fora do Eixo Discos e eventos. O projeto prevê livre acesso do público a todas as etapas, investindo na formação e aprofundamento dos debates teóricos e filosóficos pertinentes ao circuito e à cadeia produtiva da cultura do país. Para participar, basta acessar o observatorioforadoeixo.wordpress.com. Os debates serão transmitidos via Web Rádio Fora do Eixo do dia 3 ao dia 7 de agosto, das 19 às 22 horas. Sejam bem-vindos ao Observatório Fora do Eixo, acompanhe os debates e procure contribuir para o nascimento dessa nova plataforma para a cultura brasileira desenvolvida pelo Circuito Fora do Eixo. Muito obrigado, valeu!